Olá, meus amigos e minhas amigas. A situação entre a Ucrânia e a Rússia continua a esquentar e as ameaças do lado russo têm ficado cada vez mais intensas, diretas e claras. Recentemente, autoridades russas disseram que estão prontas para reagir com força caso a Ucrânia receba autorização do Ocidente para realizar ataques em seu território com armas de longo alcance. E isso, segundo eles, poderia mudar bastante os rumos do conflito. Zelensky disse que seu plano de vitória depende dessa decisão dos Estados Unidos, o que faz todo sentido, já que a Ucrânia precisa de uma capacidade maior para limitar os ataques vindos de Moscou. Andriy Yermak, que é chefe do gabinete de Zelensky, foi ao Telegram hoje, sábado, e disse algo bem direto. Decisões fortes são necessárias. O terror pode ser parado destruindo as instalações militares de onde ele surge. Isso coloca ainda mais pressão sobre os aliados da Ucrânia, principalmente os países da OTAN, que até agora estavam hesitantes em permitir que Kiev usasse essas armas mais avançadas. Na verdade, eles temem que a Rússia veja isso como uma escalada descontrolada, o que é uma preocupação real. Mas aí é que entra o ponto. Não houve um anúncio oficial ainda, mas o vice-ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, já afirmou que a decisão foi tomada e comunicada a Kiev. Veja o que ele disse. A decisão foi tomada. A carta branca foi dada e estamos prontos para tudo. Agora, gente, ele avisou que a resposta russa não será nada agradável. E para aumentar a tensão, Dmitry Medvedev, ex-presidente russo e atual vice-chefe do Conselho de Segurança, trouxe um discurso ainda mais pesado. Ele falou que as incursões ucranianas na região russa de Kursk poderiam, em teoria, dar à Rússia o direito formal de usar seu arsenal nuclear. Isso é extremamente sério. E disse ainda que Moscou pode, no final das contas, optar pelo uso de armas nucleares ou recorrer a armas não nucleares, mas ainda assim devastadoras. E aí, gente, ele fez uma daquelas ameaças à la Hiroshima e Nagasaki, dizendo que, no lugar de Kiev, teríamos uma mancha gigante e cinza derretida. Bom, do lado ucraniano, Yermak não deixou barato e respondeu que as ameaças de Putin apenas mostram o medo de que o regime de terror que a Rússia tem imposto chegue ao fim. Tá, mas e como foram as conversas ocidentais sobre o assunto? Embora nenhuma decisão tenha sido anunciada oficialmente, surgiram indícios de que Washington pode estar disposto realmente a permitir que a Ucrânia use mísseis Storm Shadow fornecidos pelo Reino Unido e França, que dependem de tecnologia americana. A reunião entre Sturman e Biden não resultou em uma declaração formal, mas Sturman deixou claro que as discussões continuam e que o assunto será retomado em breve na Assembleia Geral das Nações Unidas, onde se espera que uma decisão final seja discutida. Veja o que ele disse. Isso não foi sobre uma decisão específica. Continuaremos as discussões na Assembleia Geral em apenas alguns dias. O contexto aqui, gente, é o pedido constante da Ucrânia para que seus aliados ocidentais autorizem o uso de mísseis de longo alcance que são vistos por Kiev como essenciais para limitar a capacidade da Rússia de conduzir operações militares a partir de seu próprio território. Zelensky realmente tem feito muita pressão por essas armas, porém os Estados Unidos até agora têm se mostrado relutantes em fornecer esse tipo de armamento à Ucrânia. John Kirby disse antes do encontro entre Sturman e Biden o seguinte: não há mudança em nossa posição sobre a provisão de capacidade de ataque de longo alcance para que a Ucrânia use dentro da Rússia. E eu não esperaria qualquer tipo de grande anúncio nesse sentido. No entanto, gente, vale lembrar que, ao longo desse conflito, Washington já forneceu várias armas que anteriormente havia declarado que não enviaria. E dentro do governo de Biden, há vozes pedindo que o presidente permita que a Ucrânia tenha acesso a mísseis de longo alcance como os ATACMS. Isso mostra que o debate dentro do governo dos Estados Unidos é real e continua a evoluir. Ainda assim, há uma consciência clara dos riscos envolvidos. Lord Kindaho, ex-conselheiro de Segurança Nacional do Reino Unido, alertou que permitir que a Ucrânia dispare mísseis Storm Shadow contra alvos em território russo pode intensificar o conflito de maneira perigosa. Dahok ressaltou que, embora Putin tenha feito várias ameaças no passado e não as tenha cumprido, o uso de armas de longo alcance dentro da Rússia poderia ser um ponto de inflexão. E ele advertiu o seguinte: se eles estão confiantes de que ele está blefando, tudo bem, mas ele está blefando até o momento em que não está. Bom, pensando bem, é um alerta que faz sentido e que tem ecoado nos bastidores diplomáticos. Até que ponto Putin realmente está disposto a reagir a uma escalada militar dentro das fronteiras russas? Embora as ameaças anteriores de Putin em relação ao fornecimento de tanques e mísseis à Ucrânia não tenham se concretizado,
Darro deixou claro que não se pode assumir que essa tolerância continuará no caso de ataques diretos em solo russo. Ainda afirmou que se ele decidir que não está mais blefando, as consequências podem ser extremamente graves. Como vimos em nosso vídeo de ontem, gente, o embaixador russo das Nações Unidas, Vassily Nebenzia, foi bem explícito em suas advertências durante uma sessão do Conselho de Segurança. Ele disse que se o Ocidente permitir que a Ucrânia conduza ataques profundos no território russo, isso significaria que os países da OTAN estariam em guerra direta com a Rússia. E ele ainda acrescentou: os fatos são que a OTAN seria uma parte direta nas hostilidades contra uma potência nuclear. Não há dúvida de que estamos vivendo um momento bem delicado. E é importante ter bem claro em nossa cabeça que isso não é uma partida de videogame. Eu estive pensando esses dias sobre o assunto e, por incrível que pareça, essa relutância de Putin em usar armas táticas, estratégicas ou até mesmo um teste nuclear pode ser até mesmo um ponto em seu favor. Inclusive, eu penso que essa é uma variável a ser considerada até mesmo em uma estratégia que tenha como objetivo final subjugar a Rússia. As próximas semanas serão muito importantes, com líderes como Biden, Starmer, Zelensky e outros se reunindo na Assembleia Geral das Nações Unidas. O que se espera é que essa questão do uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia seja uma das principais discussões e uma decisão final sobre o assunto poderá ser tomada nesse contexto. Em termos estratégicos, é um tema central pelo fato de que, mesmo França e Reino Unido sendo responsáveis pelo Storm Shadow, eles estão vinculados aos Estados Unidos nessa questão. Veja que os mísseis Storm Shadow são fornecidos pelo Reino Unido e pela França, beleza. No entanto, eles dependem de tecnologia de navegação americana, logo, de autorização americana. Londres, que foi o primeiro país a enviar mísseis de longo alcance para Kiev, adotou uma postura mais permissiva em relação a como essas armas podem ser utilizadas. Starmer, o primeiro-ministro britânico, tem sido claro ao afirmar que a decisão de como essas armas são usadas deve ser da própria Ucrânia, desde que respeitem as leis internacionais. Para quem não tem as dimensões e responsabilidades globais, a decisão é mais local e imediata. E a entrega seria o mais correto a fazer sob o ponto de vista do resultado militar no terreno. É o caso de Zelensky, que falou recentemente sobre a necessidade dessas capacidades de longo alcance. Qualquer um pode ver de onde a Rússia lança seus ataques, onde treina suas forças e onde mantém suas reservas. Com uma explicação dessa, fica muito claro por que a Ucrânia precisa de capacidade de longo alcance. O ponto aqui, gente, é que na visão ucraniana, de forma isolada, essas armas não são apenas desejáveis, mas essenciais para poderem conter a Rússia de forma eficaz. E aí voltamos para o cerne da questão. Até que ponto o Ocidente está disposto a dar esse poder a Kiev, sabendo que Putin já avisou que isso significaria, nas palavras dele, que a OTAN estaria em guerra com a Rússia? Por outro lado, vemos a Ucrânia que não se intimida com essas ameaças. Zelensky continua a pressionar seus aliados ocidentais para obter mísseis ataque MS além dos Storm Shadows. Esses mísseis balísticos de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos poderiam permitir que a Ucrânia atinja alvos militares russos a uma distância muito maior do que é possível com os sistemas atuais. Até o momento, os Estados Unidos relutaram em fornecer essas armas, mas já vimos ao longo desse conflito que Washington já mudou de opinião várias vezes depois de inicialmente recusar enviar certos tipos de armamentos. Há uma crença, especialmente entre alguns estrategistas, de que Putin pode estar blefando sobre as consequências de tais ataques, como o Darro afirmou, como por exemplo o fato de ele não ter retaliado diretamente contra o Ocidente quando foram enviados os tanques e mísseis à Ucrânia. Então alguns concluem que o mesmo pode acontecer com os Storm Shadows. Mas aí eu termino o vídeo de hoje com aquela advertência de Darro. Ele está blefando até o momento em que não está. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um excelente final de semana e um grande abraço do professor Arão Alves.